Minha mulher sugeriu que eu inventava situáquis, que precisava de auxílio. Assenti, mas em tal revelei o vídeo dela chegando em casa com outro. Informei que buscaria um divórcio. Agora, ela está na entrada, pedindo para repensar. Tenho 42 anos. Estava casado com Judite por 15. No último ano, parecia que eu enlouquecia. Essa era a história dela. E ela insistia. Não aconteceu de repente. Uma lenta e discreta corrosal da minha autoconfiança foi habilmente executada por alguém experiente. Tudo começou com pormenores menores, tal triviais que fala-lo soava como delírio. Seu telefone, que costumava estar em qualquer lugar, passou a repousar sempre com a tela para baixo, como um animal noturno em descanso. Ela adotou músicas melancólicas que antes chamava de trilha para a tristeza. Quartas-feiras viraram jornadas extras no trabalho, precisamente quando eu sabia que a firma encerrava mais cedo devido a um yoga em grupo que ela sempre rejeitou. Qualquer pergunta minha, por mais suave que fosse, provocava um drama de manipulacal, um suspiro pesado, um semblante desapontado. Por favor, não comece, Russell, e apenas sua insegurança. Isso não ilegal, entende? Honestamente, você parece paranoico. Fico preocupada. A manipulacal era tal astuta, tal desfarca de cuidado, que eu comecei a crer. Vivi com uma constante inquietude, sentindo-me a falha num relacionamento ideal. Há 2 meses, tudo se esclareceu. Retornei de um compromisso a trabalho mais cedo, planejando surpreendê-la. A residência estava arrumada, mas percebi um aroma cítrico distinto no ambiente, uma fragrância masculina. Não era minha, com certeza. Quando ela chegou, indaguei. Ela não apenas desmentiu, ela zombou. Um riso alto, provocador, ecoou pela cozinha. Perfume Russell? Agora está inventando aromas? A sério? Isso já foi longe demais. Você precisa de ajuda. No entanto, algo dentro de mim não cedeu. Houve um estalo, calmo e gelado como uma fechadura no lugar. Minhas incertezas sumiram. De súbito, tudo ganhou lógica. O último período se alinhou, fragmento por fragmento, como um enigma obscuro. Assim, eu respondi. Sabe de algo, Judite? Talvez eu realmente precise. No dia seguinte, implementei um sistema de vigilância residencial completo. Aleguei que era por conta de roubos na área. Ela revirou os olhos, considerando um excesso, mas isso se encaixava na versal dela de que eu estava desconfiado. Ela não objetou. As gravacoas funcionaram por 7 dias. Não as conferi. Uma parte de mim sentia receio. Outra, mais racional, entendia a necessidade de evidências irrefutáveis. Na terça passada, enquanto ela presumia que eu jogava cartas com amigos, meu aparelho tocou. Detecal de movimento na entrada principal. Eu estava a um quarteirão dali bebendo café morno, assistindo a tudo em tempo real. Ela abriu a porta para ele. Philip, o instrutor da academia, um sorriso excessivamente claro e o ar de quem sempre obtém o que quer. Eu o tinha encontrado uma vez. Ele apertou minha mão com forca enquanto a encarava. Naquele instante tive certeza. Evidente que sim. Eles não se abracaram no corredor, agindo como adultos com precisão. Ela ofereceu a ele meu uísque mais caro que eu guardava. Dirigiram-se à sala. Ele tocou as costas dela como se já fosse parte do lar. A câmera capturou o beijo tranquilo, quase ensaiado, antes de ela o conduzir ao nosso quarto. Minhas mãos permaneceram firmes, meu pulso não acelerou. Apenas executei. Guardei todas as imagens. Na nuvem, em 2 discos externos e um deles dentro de um cofre. Aguardei-a a noite anterior. Ela estava na cozinha, proferindo o discurso da esposa atenciosa. Preocupa-me você, Russell. Está enxergando problemas inexistentes? Fixei meu olhar nos dela. Sabe, Judite? Talvez eu esteja mesmo. Girei o tablet sobre a bancada e iniciei a reproducal. Era a gravacal da sala. Uma imagem cristalina. A face dela revelou várias emócois. Perplexidade, fúria, terror. Por último, o vácuo. A imagem de quem vê sua realidade ruir. Disse com serenidade. Procuro assistência jurídica. Falei com meu advogado hoje. Entreguei a notificação oficial. Informei que a bagagem dela estava arrumada, próxima à saída. Ela tentou contestar, mudar o foco. Você me observava, mas foi em vão. Ela partiu. Primeira atualiza cal. Agradeço as manifestações. Sinto como se tivesse um tribunal quieto, a meu favor. Não abri a porta. Apenas observei a cena pelo aparelho enquanto ela se lamentava. Até que a performance cessou e ela se retirou. As súplicas por mensagens persistiram por um dia inteiro. Após isso, a tática deles alterou-se.
Judith e Philip Now eram meros adulteros, mas aliados. O primeiro golpe Now mirou a mim, mas meu círculo de apoio. Atacaram nossos amigos, especificamente Luiz e Kyla, um par que conhecemos desde a universidade. Judith os abordou com um relato repleto de pranto e versos alteradas, tal persuasivas que foram totalmente aceitas. Em sua narrativa, eu me tornara um esposo controlador e agressivo. Ela alegava que minha desconfiança me fez colocar câmeras, não por segurança, mas para uma armacal. Philip, o suposto amigo, estava apenas a amparando em uma fase complicada, e eu, tomado pela furia, distorci a realidade, transformando a amizade em algo repugnante. Assim, quando meu e-mail sereno e direto informou: com pesar, Judith e eu nos separamos. Não sou maduro, sou o indivíduo frio, distante, antipsicopata, exatamente como ela me descreveu. Luiz me contatou desapontado. Amigo, acredito que precise de um tempo. Kyla disse que Judith estava destruída. Vigiar Now e Solucal. Perdi os dois. Uma ofensiva precisa e eficiente. Um triunfo nítido para os adversários. Depois veio a Acal de Philip. Ele se mostrou mais astuto do que pensei. Sua mensagem Now foi um insulto simplório, mas uma obra-prima de controle velado por solicitude. Russell, entendo que e complicado. Judith está arrasada. Creio ser vital que os três hajamos com maturidade e conversemos antes que a situação piore. Por ela. Notam o que ele fez? Posicionou-se como conciliador lógico, retratou-me como o provável instigador de problemas futuros e usou, por ela, como justificativa moral. Era uma ameaça revestida de benevolência. Encaminhei a captura de tela ao meu advogado. Ele respondeu: reconheço o esforço, mas não responda. Em seguida, iniciou-se o ataque monetário. Eu já havia resguardado nossos ativos em comum, mas Judith possuía sua loja virtual. Anos antes, fui avalista de um grande financiamento para ajudá-la a iniciar o empreendimento. Era seu desejo, agora sua arma. Sal espertos sabem que uma agressão explícita atrai olhares. Em tal, começaram com algo mais discreto e perverso. Miraram meu jardim. Na quinta-feira, ao voltar do escritório, encontrei minhas roseiras premiadas caídas, com folhagens amareladas e secas. A horta parecia enferma. Pensei ser alguma doença vegetal. Levei 2 dias e precisei contatar um horticultor. Não era sal ou alvejante a cois de iniciantes. Usaram um herbicida de efeito progressivo, que simulava apodrecimento nas raízes. Foi premeditado, foi imperceptível o segundo golpe deles. Eu não tinha evidência sólida, mas eles falharam. Eles se entreteram demais com a situação. A câmera frontal, calibrada para máxima sensibilidade, registrou um veículo, o automóvel de Philip, em frente à minha residência às 2 da madrugada, na noite em que suspeito terem usado o químico. Ele não desce, apenas passa lentamente. Isso não e prova, mas e um indício. Registrei um boletim por dano patrimonial. Expliquei ao agente sobre o divórcio e minhas suposições. Mostrei o registro. Ele foi cortes mais franco. Senhor, sem mais, e apenas um carro em via pública. Posso documentar, mas dificilmente progredira. Pareceu um reves, mas eu não visava uma acusaca ou penal. Eu estava montando um doce. Cada movimento deles, cada falsidade, cada ato hostil, tudo era incluído. Eles pensavam que jogavam um jogo simples. Mal sabiam que meu foco era coletar evidências. Segunda atualização. Bem-vindos à etapa do desgaste. Este período da disputa anal possui conflitos visíveis. Há correspondências eletrônicas, chamadas, e cartas com confirmacal de entrega, e uma batalha administrativa. Descobri que possuo habilidade para isso. Iniciei pelo financiamento. Conforme antecipado, Judith intencionalmente não honrou os pagamentos. 2 prestacóis atrasadas. As notificações começaram a surgir. Minha pontuacal de crédito caiu drasticamente. O objetivo deles era me obrigar a negociar. Agendei um encontro com o gerente do banco, vestido formalmente. Levei o doce, robusto o suficiente para deter um projétil. Inclui a cópia do pedido de divórcio, o registro policial do jardim, capturas de tela das mensagens progressivamente descontroladas de Judith e uma cronologia completa dos fatos. Não cheguei irritado. Apresentei-me como colaborador na resolução de uma questão. Declarei a ele: isto não e um mero inadimplemento, e uma sabotagem financeira deliberada dentro de um processo de separação.
Tudo esta evidenciado. Há um padrão de perseguical. Solicitei ao gerente o processo para desvincular um fiador em situáquis de fraude financeira comprovada. A palavra fraude transformou o ambiente. O gerente, antes exausto, agora demonstrava um foco penetrante e um tramite extenso e cheio de papelada. Mas o banco iniciou uma averiguacal. O trunfo dela se tornou, para meu defensor, o ponto crucial na denúncia de dilapidacal dos bens matrimoniais. Mas eles prosseguiram. O ataque seguinte foi mais atual e, de certo modo, ainda mais perverso. Eles visaram minha imagem digital. Tenho um perfil de trabalho numa plataforma do meu setor, sem pormenores, e um local onde a credibilidade é primordial. Numa semana, minha página foi inundada por avaliacóis ruins. Diversas contas sem identificacal, todas recentes, começaram a publicar críticas de apenas uma estrela. Eram observacóis astutas, discretas, indiretas, apenas questionamentos insidiosos. Esta pessoa aí de confiança, minha vivência foi ruim, parecia instável, não gerencia a pré-sal, foi uma ofensiva invisível, impossível de rastrear, porém com resultados nefastos, idealizado para ratificar a figura que divulgavam em nossa rede social. Era o trabalho de Philip, possuía sua marca, evasivo, sutil, dissimulado. Este foi o terceiro impacto. Afetou minha carreira e gerou grande tensão. Mais uma área onde precisei combater. Gastei horas em chamadas com o suporte da rede, abrindo tickets, enviando evidências de que os perfis haviam sido criados no mesmo dia, possivelmente falsos. Foi um tormento administrativo e, por semanas, as avaliacóis permaneceram visíveis. Eles venciam disputas, afastaram amigos, comprometeram meu crédito, sujaram minha imagem e agiam com método, mas cometeram um erro crucial. Aceitaram a própria versal, acreditando serem os perspicazes, os injusticados, e que eu era apenas um indivíduo instável, emocionalmente fraco, reagindo de forma inadequada. Toda a cal deles se firmava nesse engano, e cada movimento que faziam, eu registrava. Meu dossiê crescia. Última atualizacal terminou. O divórcio foi concluído semana passada. Não houve audiência nem alarde. O momento derradeiro ocorreu numa sala de reuniões fria, onde tudo foi analisado, parte por parte. Meu advogado, um profissional que valoriza um bom compilado de documentos como poucos, expôs nossa argumentacal. Não foi um único ponto que triunfou, mas sim a totalidade. O registro da infidelidade pavimentou o percurso. O relatório sobre o jardim, somado ao vídeo do veículo de Philip, apontou perseguical e depredacal. A análise bancária confirmou a intencal de prejuízo financeiro e a ofensiva digital, que consegui reverter após submeter vasta documentacal ao departamento legal da plataforma, encerrou a história deles. Estava evidente. Era um complô para me arruinar pessoal e profissionalmente. A conclusão do meu advogado ao conciliador foi direta. Estas não são atitudes de uma vítima, mas sim movimentos calculados de um agressor. O pacto foi arrasador para os dois. Judith teve de arcar com a totalidade do financiamento, agora exigido integralmente. Sua cota na residência foi bastante diminuída para ressarcir os prejuízos e os custos jurídicos que eu cobri. Adquiri a porcal dela por uma soma que, segundo o jurista, era precisa em cálculos e dolorosa emocionalmente para ela. Philip também sofreu um revés. A correspondência que meu defensor enviou ao RH dele junto a boatos sobre seu envolvimento numa agressão digital o tornou indesejável. Não foi despedido, mas realocado para uma funcal administrativa, distante dos clientes numa sucursal menor, uma demissão velada. O então consultor financeiro renomado minou a própria reputacal. Ajustei também a questão social. Meses antes, Luiz me contactou. Sua voz, incerta, carregada de constrangimento. Ele e Kayla haviam jantado com conhecidos de Philip, e um deles, após alguns drinks, vangloriou-se. Philip auxiliou Judith a ensinar uma lical ao ex dela, aquele sujeito problemático. Luiz se desculpou, sinceramente. Eu aceitei, mas a relacal não retomou sua condical anterior. Foi uma das perdas da batalha. Aprendi que os verdadeiros companheiros se mostram não na bonanca, mas quando as intrigas se voltam contra vós. A última informacal que recebi. Judith e Philip residem juntos em um apartamento alugado, de espaço limitado. Aquela paixão ardente, gestada na clandestinidade, definha sob o peso das contas e do insucesso compartilhado. Ainda me atribuem a culpa. Sou o antagonista de sua saga, o arquiteto do mal,
que destruiu sua existência ideal. Isso me afligia. Hoje, não mais, pois toda a sua tática dependia de uma premissa, que eu fosse o indivíduo perturbado, emocionalmente desfeito, que eles tentaram forjar e falharam. Quando não respondi como previam, não possuíam alternativa. Eram escritores de um roteiro com um só protagonista, e eu me neguei a seguir a narrativa. E eu, aqui estou. O embate me exauriu mais do que admito. Foram 6 meses de observacal ininterrupta, de ansiedade, de uma contenda discreta. Mas hoje, a quietude do meu lar não e mais um presságio, e serenidade. Restaurei o jardim. Precisei remover o solo contaminado, parte por parte, e substituí-lo por terra nova, pura. Foi árduo, desgastante, quase um suplício físico. Cultivei novas roseiras e no local da antiga plantei um novo bordo japonês. Ainda jovem, esguio, delicado, quase um prenúncio, mas esta em vida. Ontem, sentei-me na escadaria frontal com uma xícara de café, admirando-a. As marcas deste último período estão presentes, mas agora são apenas elementos do panorama, não a totalidade. E sim, procurei apoio, exatamente como Judite alegava que eu necessitava. Tenho um bom jurista, um ótimo psicólogo e um sistema de protecal exemplar. Eles creram que incendiavam minha existência. Não notaram que apenas desobstruíam o terreno para o surgimento de algo fresco. Uma narrativa de infidelidade, controle e conflito oculto, mas, sobretudo, de recuperacal. Não do lar, nem da honra, mas da própria essência. No desfecho, ele não se desfez. Ele prosperou. Agradeço por acompanhar até o final. Este relato não trata apenas de reveses, mas de reabilitacal, de perceber na quietude a oportunidade de iniciar novamente. Se chegou a este ponto, saiba, sua atencal, seu tempo e seu respaldo foram fundamentais. Ate a próxima.